Estamos aqui diretamente de São Paulo, do Allianz Parque, nesse evento maravilhoso. Agradecer a presença de todos que estão nos ouvindo. Mais uma vez essa oportunidade, né, de estar aqui ocupando este lugar, né, de poder estar contando, de poder estar conversando. Então, queria apresentar aqui, a gente tem muito pouco tempo, né, pessoal? Então, esse aqui é o painel de agricultura regenerativa, um tema tão importante, tão sublime, tão delicado, que a gente vem trazer aqui para os nossos participantes. Então, é uma honra poder apresentá-los. Professora doutora Virgínia Damin, da Universidade Federal de Goiás, cientista do solo, para contar um pouco para a gente também sobre o trabalho dela. Pedro Paulo Diniz, grande amigo, um influenciador, minha referência, né, um pouco do meu trabalho do Instituto Nova Era, que a gente realiza. Pellerson, grande amigo que eu conheci hoje, contar um pouco também do trabalho brilhante que ele faz, a dedicação que ele tem também na agricultura regenerativa. Cláudia Cagliarini, um prazer também poder estar aqui com você. Então, Virgínia, a palavra é sua. Obrigada, gostaria de agradecer a todos, né? Agradecer ao Vinícius aí pela apresentação. Bom, então, né, sem muita delonga, quando a gente fala de agricultura regenerativa, é um super caminho para melhoria da saúde única, né? O termo saúde única é um termo que eu vivi bastante na prática, né? Ele diz que a nossa saúde depende da saúde do ambiente, depende da saúde do animal, depende da saúde das plantas. Eu fiquei muito doente ano passado, muito provavelmente por uma questão de intoxicação. Então, quer dizer, não adianta a gente estar num lugar, né, se a gente não tem um ambiente saudável ali. E o que isso tem a ver com a agricultura regenerativa? Absolutamente tudo. A agricultura regenerativa é uma agricultura que traz para a gente a oportunidade de produzir um alimento melhor, de melhorar o solo, de melhorar o ambiente, de melhorar o sistema como um todo. Aqui eu estou mostrando duas figuras, né? De um lado a gente tem a lavoura bem degradada, um solo em processo acelerado de desertificação, 15 mil hectares em processo de desertificação, e com 12 meses de agricultura regenerativa, esse solo foi transformado, né? Realmente a gente vê estruturas de fungos agora, a lavoura muito melhor estabelecida, né? E é claro que isso depende muito do solo que a gente tem. Nessa área, os solos eles têm uma característica que é muito parecida com nós, seres humanos. Quando eles são jovens, eles se degradam muito rápido e eles se recuperam muito rápido. E à medida que eles vão envelhecendo, eles demoram mais, eles têm um pouco mais de resiliência, porém é também mais difícil de regenerar eles. Então esse solo é um solo jovem que se regenerou muito rápido com o uso de práticas regenerativas, né? E como que isso foi feito? Primeiro ponto é a gente conhecer o solo, é fundamental a gente entender quem são os solos que a gente tem dentro da nossa propriedade, né? Quais são as potencialidades, quais são as limitações de cada área que a gente tem dentro da fazenda. Um outro ponto fundamental é a gente reduzir muito a carga de químicos, né? Não tem como eu trazer biologia, eu trazer vida para o sistema sem reduzir a carga de químicos. Um outro passo é a gente trazer comida para essa vida que está no solo, né? Então é matéria orgânica, plantas de cobertura, coisas que vão trazer mais vida para o sistema. E por fim, muitas vezes a gente precisa mesmo fazer um input dessa biologia, né? Através de estratégias como o Soil Food Web, por exemplo, né? E por que a gente faz tudo isso? Por que a gente usa todas essas técnicas? A gente usa para equilibrar a cadeia trófica do solo. O que é cadeia trófica? É um negócio que a gente aprendeu quando a gente estava lá na quarta série, né? E que ela diz que a gente tem os produtores, a gente tem os consumidores primários, depois os consumidores secundários, depois os consumidores terciários. E que quando isso tudo está equilibrado, a gente não tem ninguém que se sobressai. Então, quando a gente tem um sistema que a gente tem todos os níveis da cadeia trófica em equilíbrio, eu não vou ter 70% de devastação de uma lavoura por uma praga. Por quê? Por que isso acontece? Porque eu tenho comida, né, para essa praga, que é a nossa cultura, e eu não tenho o próximo nível da cadeia trófica que poderia se alimentar dessa biologia que está causando dano para a gente, né? E aí, quando a gente vem e equilibra isso, a gente começa a ter o que a gente chama de solos supressivos, quer dizer, solos que eu não tenho esse alto índice de infestação dessas doenças, dessas pragas. Eu gostaria de lembrar, né, ou de contar para quem não sabe, que a maior biodiversidade do planeta está dentro do solo. O solo é vida, o solo é vivo, né? Só para vocês terem uma ideia, um único grama de solo ele pode ter 7 bilhões
de micro-organismos. Então, nós estamos dizendo que dentro de 1 grama de solo, a gente tem quase que o equivalente de seres humanos no planeta. É muita coisa, tem muita conexão, tem muita coisa acontecendo que a gente não tem a menor ideia, né? Mas que vai afetar muito o desenvolvimento da nossa cultura. E é dentro dessa biologia que a planta vai recrutar organismos que vão ajudar ela a combater estresse hídrico, que vão ajudar ela a combater doenças, a combater pragas, né? A utilizar melhor os nutrientes que estão no sistema. Então, existe toda uma... A planta faz o que a gente chama hoje, né, dentro da academia, de networking, né? A gente acha que a gente é muito bom de networking, mas, na verdade, a planta é muito melhor que a gente. São milhões de conexões que uma única raiz é capaz de fazer com toda essa biologia e para ajudar ela. Então, é literalmente a natureza ajudando a gente, né, e fazendo a gente economizar dinheiro. E é por isso que é tão importante que a gente reduza a carga de químicos, que a gente traga vida, que a gente traga alimento para essa biologia do solo. E uma coisa que é surpreendente dentro da agricultura regenerativa é que ela não traz só a melhoria da saúde do sistema como um todo, da melhoria da saúde única. Ela traz também mais rentabilidade para o produtor. Essa produtora é a Marion Compier, é uma produtora bastante conhecida na região de Rio Verde, né? E ela nos diz o seguinte, que antigamente ela gastava 60 sacas por hectare para produzir, né, um hectare de soja, que hoje ela gasta 45. E ela produz igual ou mais, e com muito menos incidência de praga, com muito menos incidência de doença e com cultivos muito mais sadios. Então, a agricultura regenerativa ela é um caminho, ela é extremamente importante para as questões de internacionalização dos nossos produtos, porque a gente vai ter mais taxação, a gente vai ter mais restrição do nosso alimento lá fora, né? E essa agricultura vem para ajudar a gente em todo esse cenário. E é isso. Então tá aqui meu contato. Quem quiser saber mais informação, eu posso trazer depois. Muito obrigada e devolvo a bola aí pro Vinícius. Professora, fantástico, parabéns. Parabéns pelo seu trabalho e pela disciplina, né? Fantástico, fantástico. A apresentação, o trabalho da Herbio, né? Muito, muito interessante. E já passando a bola para o Pedro, tendo em vista essa apresentação da professora, Pedro, e sua experiência com a agricultura regenerativa, conta um pouco para a gente o que é agricultura regenerativa. Obrigado, Vinícius. Obrigado pelo convite. Bom estar aqui. Com tanta gente qualificada que está fazendo isso há muito tempo. A minha história com a agricultura começa em 2008, com a fundação da Fazenda da Toca, Orgânicos, e a gente tinha uma missão grande de fazer agricultura orgânica em larga escala. E eu, como não entendia nada do negócio, me permitia fazer as perguntas idiotas, né? E foram fazendo essas perguntas que a professora falou para a gente aqui, né? Mas por que, né, esse monte de veneno que a gente passa no solo, que a gente mata o potencial que a natureza dá de graça para a gente, né? E muitos não sabiam me responder, né? Por que tinha aquele pacote todo, né? Que matava o potencial do solo, que acabava matando os insetos, que muitos deles são muito benéficos, e muitas vezes eu falava que os insetos, para mim, ter biodiversidade no talhão era como um seguro, né? Porque daí não existia praga, né? As pragas eram controladas pela própria natureza, né? E para mim foi uma jornada de aprendizado, assim, né? Desde 2008. A gente fez bastante coisa na Fazenda da Toca, né? Acabamos se tornando o maior produtor de ovos orgânicos da América Latina, maior produtor de grãos orgânicos também do Brasil. É uma jornada muito linda, com várias coisas muito desafiadoras e muitos... a gente teve resultados muito legais também, que chegamos... hoje a gente ainda produz limão orgânico lá na Fazenda da Toca, mas a gente acabou vendendo a operação grande de ovos e grãos e me deu muito cabelo branco, né? Muito funcionário e muita galinha demais, acabou me dando muito cabelo branco, eu resolvi passar para frente. O Grupo Mantiqueira acabou comprando essa operação e me concentrar no que realmente me move, assim, porque o que realmente me move e que moveu desde o início... E foi quando me falaram um negócio, um tal de agrofloresta. E daí eu fui conhecer um amigo teu, um maluco, lá na Bahia, o tal do Ernest Gutt. E me apaixonei por esse negócio, porque
Por que eu me apaixonei por sistemas agroflorestais? Porque fui entendendo que era uma coisa talvez ancestral dentro de mim, assim, era como nossos parentes há muito tempo produziam, e até recentemente a gente descobriu que a Amazônia é um grande agrofloresta, né? Que a Amazônia foi plantada, uma boa parte da Amazônia foi plantada pelo ser humano, né? E isso comprovadamente cientificamente hoje, né? E isso me inspira muito, assim, porque sistemas agroflorestais, a gente trabalhar com sistemas agroflorestais que são extremamente diversificados para produzir alimento, é um jeito de criar novas florestas amazônicas. Então isso me anima muito e é o que tenho dedicado minha vida hoje, depois de ter vendido a operação grande de ovos orgânicos e grãos orgânicos. A gente hoje, na Rizoma Agro, a gente se dedica em desenvolver e fazer sistemas agroflorestais, principalmente para fruticultura, e tem muito desafio, né, em sistema agroflorestal, principalmente manejo, né? Manejo é um grande desafio nos sistemas agroflorestais, porque ele é muito intensivo em mão de obra, isso com mecanização, que é uma coisa que o serviço vem também trabalhando e se unindo a essa força de desenvolver mecanização para fazer esses sistemas serem não tão caros, né, em termos de mão de obra. Esse é o grande desafio, mas os resultados que a gente vê, e lá na Fazenda da Toca a gente tem a produção de limão, que é a nossa produção principal dentro do sistema agroflorestal. A gente tem a mesma produção por hectare de limão de um sistema convencional. A gente tem 2% de só de incidência de greening, que é uma praga, que ali na região a média é 20%, sendo que com a mesma produtividade por hectare. Então, realmente, produzindo limão orgânico com a mesma produtividade por hectare que um sistema convencional, com muito menos doença, o sistema está se provando que é o sistema que funciona muito bem. Obrigado. Boa, Pedro. Agora você me fez aí para falar de ancestralidade, né? Eu que sou neto de agricultor e principalmente o desafio da agrofloresta, né? A disciplina nova. Espero que a gente possa trazer mais esse tema, porque a gente tem que trabalhar muito, né? Agricultura é lavoura, né? É experiência, né? É pé no chão, é dia após dia, é observação. Então, quem sabe a gente possa aprofundar mais, né? Sobre essa técnica ancestral e trazer para a modernidade. Então, já passando a bola para o Pelerson Penedo Alavecchia, também neto de agricultor. Conta um pouco sobre a sua história, Pelerson. Boa tarde, obrigado pela oportunidade. Muito bom já falar depois de vocês, né? Já põe todo mundo nessa página, que é o nosso caminho também. Eu vou compartilhar um pouquinho. 20 anos em 7 minutos. A gente teve um caminho de buscar produtividade, né? A gente mede muito e aplica o que dá certo. A gente tem uma velocidade de tomada de decisão rápida e a gente foi sendo encaminhado para a sustentabilidade, né? Fomos em busca de resultado e encontramos a sustentabilidade. A gente entende que são coisas que caminham juntas, né? Ao contrário do que se pensa, é o melhor resultado econômico também, né? Nas nossas áreas hoje a gente produz mais e gasta menos, né? Então é um caminho de luz para todo lado, né? O bem é bom e o bom faz bem. A gente precisa lembrar, chamar para uma reflexão, convidar para uma reflexão, né? Para a gente lembrar que a gente habita esse planeta, né? E que mais do que cidades, países, etnias, nós somos a humanidade, né? Uma espécie como várias outras que tem aqui. E é bom a gente lembrar que todas as espécies têm um propósito aqui, né? E o nosso não pode ser negativo na nossa Pachamama, né? Nós temos que ter um propósito positivo e precisamos resgatar isso. Nós percebemos a terra como um organismo vivo e a fazenda como um organismo agrícola vivo. E para esse organismo agrícola ficar saudável, ele precisa cuidar das dimensões econômicas, pois sem resultado o projeto pode ser lindo, mas ele acaba, não para de pé, né? Não temos vergonha de ganhar dinheiro, precisa ganhar para poder ampliar, poder tocar mais coisas e aumentar, né, a ação positiva no planeta também. A dimensão social, que significa levar essa consciência para as pessoas que trabalham com a gente também, né, de propósito, de um lugar bom para se trabalhar, de oportunidades de crescimento. E pessoas com esse tipo de consciência cuidam da parte econômica e ambiental com muita naturalidade, né? Quando a gente fala da parte ambiental, da sustentabilidade ambiental, a gente está falando que metade das áreas
são de floresta nativa. A gente está falando que a gente cuida da fauna, da flora, que a gente tem muito bicho, muito pássaro, muito tudo. A gente tem muita onça. A gente tem a certificação do Instituto Onça Pintada, número 1, né, deles. A onça bate 1.000 cabeças por ano na fazenda e está na nossa conta. Mas a gente fala da brigada de incêndio. A gente tem 100 pessoas treinadas com brigada de incêndio e a gente apaga fogo todo ano, porque vem de cima e vem mesmo, é muito seco Mato Grosso. E a gente fala também no ambiental do sistema produtivo. Hoje a gente foi aprendendo e ao longo do tempo nós construímos um sistema regenerativo integrado que integra pecuária e agricultura de alta tecnologia num sentido bem profundo, né? As atividades como a gente faz, uma depende da outra, precisa realmente das duas. E os nossos pilares, que são tratar os outros como gostaríamos de ser tratados, produzir os alimentos que queremos consumir e deixar o planeta melhor do que recebemos. Seguindo isso, a gente consegue uma boa caminhada. A gente tem que saber fazer as perguntas certas, né? Nós vemos a pecuária e por que a pecuária tende a degradar o solo, né? Não é porque a pecuária degrada o solo, porque a gente tem um desajuste entre taxa de oferta, né? Taxa de crescimento do capim e a taxa de ocupação ao longo do ano. A gente tem uma demanda constante do gado, de um rebanho constante, e a gente tem uma oferta muito grande na época das águas e que fica zero na época da seca. Então, esse vale aí é a degradação dos pastos. Por isso que a pecuária degrada. Nosso caminho foi preencher isso com as áreas de integração lavoura-pecuária, né? Gerando uma oferta maior do que a gente precisa e já fazendo um armazenamento de comida. Aquele azulzinho ali, que é o período de transição, a gente faz feno. Para a gente enxergar um pouco fotos, né? Então, plantamos a lavoura, a soja, a gente já pode ver ali a cobertura de solo como é, né? Cuidando do solo e fazendo essa cobertura, que tem muitos benefícios. Colhemos com a colhedeira, plantamos o capim e colhemos com a vaca. Mês a mês, para a gente enxergar e entender, né? São fotos que eu tiro no final de semana andando a cavalo com meus filhos, né? Tá ali, inclusive, meu filhote. Então, a soja em outubro, encerrando o ciclo já em janeiro. Nessa época, em janeiro, essa é uma área de 3 safras, né? A soja do cedo, que tem janela para 3 safras. Então, ou a gente entra com milho e faz 3 safras, ou nesse momento aí a gente entra com semente de capim nessa fazenda via drone, no Mato Grosso via avião, né? Mas nesse caso aí, soja em outubro verdinha, janeiro encerra no ciclo, fevereiro já o milho plantado junto com o capim, junho colheita da silagem de milho para o gado, e o capim já está ali embaixo. Julho, momento mais difícil para a pecuária, a gente tem essa condição de capim, um capim de nutrição espetacular, e entra a vacada e fica até setembro, quando o ciclo recomeça. E nossos campos de feno para o momento de transição. A pecuária, a agricultura, como a gente aprendeu, né, a agricultura da Revolução Verde, não nos servia por todo. Nós entendíamos que era muito defensivo químico, como vocês falaram. Esse é o resultado desse ano, do que a gente chama de soja regenerativa inteligente. Inteligente no sentido de que não é biológico a qualquer custo. Quando a gente fica doente, em último caso, a gente toma um antibiótico, né? Aqui é a mesma coisa. Estamos com a lavoura carregada no final de ciclo, a gente não vai arriscar o potencial produtivo, o nosso resultado econômico para continuar sobrevivendo. A gente pode aplicar um inseticida, pode aplicar o que precisar, mas pouco, o mínimo possível. Então nós diminuímos 81% a aplicação de ingrediente ativo por hectare. Dados desse ano. E começamos a utilizar pó de rocha. Esse pó de rocha chama silicálcio, nós desenvolvemos e ele cuida de rejuvenescer o solo, né? Coloca micronutrientes, macro e micronutrientes, mas o principal benefício a gente enxerga nos micronutrientes, que reequilibra o solo, que dá condições para que o ciclo aconteça de uma maneira completa, bonita, e rejuvenesce o solo. Para esse pó de rocha ser absorvido pela planta, a gente precisa de vida no solo. Esse é um canteiro de vida, né? Dos milhões de micro-organismos que a Virgínia falou, aí tem um bocado, né? É o nosso composto de micro-organismos para a gente fazer a sopa de floresta. Essa, à direita, são os tanques de multiplicação, é a cauda do nosso pulverizador. Nosso pulverizador leva vida.
E começamos a utilização de adubação orgânica, né? O que um dia era resíduo, que precisava ser descartado, colocado em algum lugar, virou o maior ouro para nós, que é a adubação orgânica, né? Nutrientes para os micro-organismos, para as plantas, e a gente chegou num formato espetacular. Hoje a gente faz tudo isso e bota meia dose ainda do formulado, do químico, para garantir a comida na boquinha ali, mas diminuímos o custo, nesse formato diminuímos o custo em R$750 por hectare e aumentou a produtividade em 16%, né? Esse ano nós colhemos as áreas 72 sacas de média, só para falar, em 17 mil hectares, para a gente botar números também, lá nessa fazenda no Mato Grosso, na Roncador. E o que a gente quer ver é isso, né? Vida no solo. Antigamente a lavoura boa era a lavoura com tudo morto, né? Só a soja viva. A nossa não, a gente quer ver o cogumelo, a gente quer ver o adu, o esterco do boi que passou aí, a gente quer ver a joaninha, a gente quer ver a vespa, a gente quer ver a minhoca, a gente quer ver vida, tanto nas áreas de pecuária quanto de agricultura. E começamos a fazer nossos balanços de gás de efeito estufa há muito tempo e temos aí um gráfico de esperança para a humanidade, né? A linha vermelha é a nossa produção de alimento, que foi de 9 mil toneladas para 158 mil, e a linha azul é passando de uma emissão de 17 mil toneladas de CO2 equivalente a uma fixação de 231 mil toneladas de CO2 equivalente, produzindo comida pra caramba. E o que isso significa é que a gente mitiga anualmente a emissão de 133 mil carros 1000 rodando 1000 quilômetros por mês em qualquer cidade do mundo. O caso é isso, dá para fazer, né? O passado já foi, o futuro a Deus pertence, mas o presente é nosso, né? Precisamos fazer nosso caminho agora. Obrigado. Boa, Peterson, parabéns. Inspirador, né? Uma aula, realmente. Vamos passar a bola já para a Cláudia para a gente poder, no final, fazer mais uma roda de perguntas e aproveitar esse tempo que a gente tem. Estamos indo muito bem aqui com o nosso painel. Muito obrigado. Cláudia, uma honra poder escutá-la. É com você. Obrigada pelo convite. Prazer estar aqui dividindo essa mesa com vocês. Então, só apresentando um pouquinho, né? Eu venho hoje falar uma mensagem da indústria, contemplando, né, a pesquisa, os agricultores, né? Eu acho que a gente forma aqui um conjunto bem bacana. Então, hoje eu represento a CropLife do Brasil, né? Eu faço a parte de liderança de sustentabilidade, biodiversidade e boas práticas agrícolas. Então, só passar um pouquinho, né, onde é que nós estamos. Então, a CropLife é uma associação, né? Nós estamos aí espalhados no mundo todo. Aqui a nossa parte aqui na América Latina a gente representa aqui, né, com o Brasil e as nossas áreas de atuação. Então nós temos as indústrias de germoplasma, biotecnologia vegetal, defensivos químicos e produtos biológicos. Aí gente, tudo incluído também com agricultura digital. Aqui as nossas associadas, então hoje aqui a gente representa 54 associados, daquelas 4 pilares que eu passei para vocês, e também falar um pouquinho para vocês tudo isso que a gente está fazendo em parceria com as associadas. Então, os desafios aí que nós temos com a agricultura moderna, né? A gente tem aqui população crescente, a demanda por alimentos, a previsão aí de em 2050, a gente vai ter que ter 50% mais de alimentos que a gente tem hoje na mesma área e preservando essa mesma área, né? Então, a demanda aumenta por biocombustíveis e também toda a pressão que a gente tem sobre o ecossistema, a manutenção, o uso responsável e a manutenção dos recursos naturais. Aqui, o que a gente tem aqui de solução aqui para também conversar com vocês? Nós temos as tecnologias, a partir de melhoramento, biotecnologia, os defensivos químicos, os biológicos e os fertilizantes. O sistema de produção, que aqui a gente fala, né, que é a agricultura regenerativa, que é o plantio direto, a integração lavoura, pecuária e floresta, a irrigação, o manejo integrado de pragas, muito importante na parte da agricultura regenerativa, e a recuperação de áreas degradadas. E isso tudo dentro de um sistema digital de gestão. Então aqui a gente contempla, né, um pouquinho aqui do que todo mundo falou. E aí falando assim, o que é a agricultura regenerativa para nós como mensagem, né? Que é assim, a regeneração, revitalização dos recursos naturais. A agricultura regenerativa existe, a palavra parece que é mais recente, mas a gente que está no agronegócio aí há muitos anos, eu estou há 30 anos aqui, a maioria acho que nós estamos quase com o mesmo tempo. Então assim, tudo começa no solo, tudo começa com a saúde do solo.
né? Até a velha história, a gente, né, quando é criança, planta, né? A gente vai plantar ali o feijãozinho no algodão. O algodão seria o nosso solo na época que a gente era criança. Então, tudo começa no solo. Então, a preservação do solo é a coisa mais importante que nós temos, é a nossa riqueza, é a riqueza do mundo. Né? Então, e também construir aí essa agricultura cada vez mais sustentável, buscar cada vez mais a sustentabilidade dentro do agronegócio. E nos pilares que a gente desenvolve de agricultura regenerativa, a gente fala aí da minimização do preparo do solo, a diversificação de cultivos, acho que foi muito bem aqui mostrada também por vocês, a eliminação, né, da falta de cobertura no solo, acho que só o último slide mostrou bem isso, o incentivo à infiltração de água e a integração, né, como também já foi citado, de pecuária e outros cultivos. Aí os benefícios que essa agricultura regenerativa vai trazer para todos nós é a menor erosão, alimentos mais nutritivos, redução de resíduo, maior biodiversidade, sistemas alimentares, a rentabilidade a longo prazo e o sequestro de carbono. Hoje a gente sabe que não tem mais, né, o mercado, tanto interno quanto externo, ele nos cobra por isso, ele cobra essa produção, né, dos nossos agricultores, e a gente tem levado essa mensagem e treinamentos cada vez mais para o nosso agricultor. Tá? Aí, só para finalizar, né, é um setor, né, o entendimento do setor de tecnologia agrícola, recuperação e manutenção de conservação de solo. Então, acho que a gente vai falar bastante disso, né, professora? É a manutenção e a conservação do solo. Aqui só, rapidinho, para passar um pouquinho para vocês do que a indústria está fazendo hoje. Obrigada. Obrigado, Cláudio. Obrigado. A gente está indo muito bem no nosso painel. Espero que todos estejam gostando. Alto nível, né? Pessoal que trabalha com agricultura mesmo há muito tempo. E agora a gente vai entrar numa roda de perguntas. Acho que cada um vai poder desenvolver aí mais um pouco, mais uns 5 minutinhos. Eu queria fazer uma pergunta para nossa doutora cientista de solo. Tendo em vista aí as apresentações, né, doutora? Como é que você vê o benefício da ciência do solo? Como que a ciência do solo pode contribuir para a indústria? Como é que a gente pode, de certa forma, contribuir e regenerar também, né, a mentalidade, né, os paradigmas? Como é que a gente pode, de certa forma, né, atingir esse flow? Como unir, né? Talvez Unir. uma pergunta é isso, né? Como que a gente vai unir a indústria nesse processo, né? Uma coisa que a gente sempre fala da agricultura regenerativa é que a agricultura regenerativa é uma agricultura de processo, ela não é uma agricultura de insumos, né? Então, às vezes a gente fica nessa preocupação de, nossa, mas e aí? E a indústria nesse cenário? A questão é que a gente vai ter que passar por uma mudança na forma de enxergar essas relações, né? A gente tem muito potencial, por exemplo, de empresas que vão trabalhar com monitoramento, né? Empresas que vão ajudar os agricultores nessa parte do processamento das coisas. A inteligência artificial é muito importante quando a gente vai falar de agricultura regenerativa. Monitorar é muito importante, por quê? Porque os biológicos, eles não têm a mesma eficácia, geralmente, que os químicos. Então, a gente precisa entrar com eles no momento mais cedo, né? Dentro da lavoura. E a gente precisa ali de um monitoramento periódico. E para isso, a gente pode lançar mão de várias plataformas, né? Tem muita coisa aí que a gente pode utilizar para fazer essas integrações. A questão dos né? Então, biofungicida, bioinseticida, hoje tem um boom no mercado. Tem um único produto que a gente não tem muito bio, né? Que são os herbicidas, que é justamente a classe que eu trabalho mais. Isso é uma questão de similaridade metabólica. A gente tem uma planta e está tentando matar outra planta, é um pouco mais difícil mesmo, né? E o que a gente tem feito nessa área é feito reduções. A gente faz reduções importantes, né? E para fazer essas reduções, a gente precisa ter um conhecimento melhor de solo, a gente precisa ter um mapeamento melhor de solo. Então, eu, por exemplo, trabalho muito em parceria com essas empresas que fazem a parte de levantamento de solos, que fazem a parte do entendimento dessa variabilidade de solos dentro da propriedade. Não sei se eu respondi bem a sua pergunta. Muito bem, muito bem. Dá pra gente falar muita coisa, né? E você tocou agora num dos pontos chaves, né? Que é a parte do herbicida, que a gente, inclusive, vem trabalhando junto, né? Com a mecanização, né? Tecnologia de mecanização, tecnologias para que a gente possa suprir essa deficiência, né?
roçadeiras entre linhas de grãos, né? Que são coisas que a gente está correndo atrás, né? E começando falando de união, né? Que é também uma coisa que a gente está também trabalhando, eu com o Pedro, ele com alguns projetos dele, de unir também as pessoas, empresas, indústria, né? Parceria público-privado, né? Trazer união, porque o solo ele é sinônimo de união e integração, né? Então, Pedro, conta um pouco pra gente sobre isso. O desafio para a gente fazendo grão orgânico, né, que não tinha a possibilidade de usar herbicida, né, e não tem herbicida aprovado na certificação orgânica, né. Então, a gente foi bem interessante na fazenda em Aras que a gente tinha, que a gente cultivava cerca de 1.000 hectares lá. No começo, a gente com cultivadores mecânicos ali, né, e a gente acabou trazendo um cultivador austríaco, de uma empresa austríaca, que mudou o jogo, assim, porque é um cultivador que tinha uma leitura das linhas digitalmente ali, e ele acabava acertando, a gente acabava perdendo muito menos stand. A gente saiu de uma produtividade, o primeiro ano que a gente teve cerca de 42 sacas para 67 sacas de soja de média, e para o orgânico foi realmente um game changer, assim. Mas estamos esperando esse tal do herbicida aprovado pelo sistema de produção orgânica, mas não tem ainda, né? Esse é um grande desafio. Nos sistemas agroflorestais que a gente está fazendo agora, a gente tenta controlar mais mecanicamente e usar essa matéria orgânica para estar fertilizando o solo, né? Um pouco o que é usado também no plantio direto, né? Posso complementar? Sim, senhora. Uma coisa que a gente vem desenvolvendo é uma linha de entender melhor como que a gente pode usar as plantas de cobertura para o controle das plantas infestantes, né? E de uma forma assim mais específica, por exemplo, capim colonião. O capim colonião é uma planta que, se você colocar crotalária, ela tem um efeito alelopático muito grande sobre ele. Então é uma coisa que a gente tem lançado mão. Só que a gente tem uma variabilidade muito grande de plantas infestantes, geneticamente falando, e também das próprias culturas de cobertura. Então é um trabalho meio regional que a gente precisa fazer, sabe? Mas é uma linha de pesquisa que precisa avançar, porque eu acredito que nós vamos chegar num momento que, para a agricultura orgânica, nós vamos ter... E nós já temos coisas como, por exemplo, eu estou com tiririca. Tiririca é um grande indicativo de compactação de solo, né? Então, usar essa inteligência da natureza para trazer espécies para dentro do sistema que possam ajudar a gente a reduzir a taxa de infestação. Naquela figura que eu mostrei, por exemplo, quando eu cheguei nessa área, o produtor falou assim para mim, ele estava muito preocupado com a alta infestação de caruru. Só que o caruru só estava lá em lugares que a soja não conseguia ocupar porque tinha um índice de salinidade muito alto, né? Então, quando a gente arrumou o sistema, quando a gente tirou o problema de salinidade do sistema, a soja naturalmente se restabeleceu, né? Então, a gente realmente ter um outro olhar para o sistema, né? Isso que eu acho que vem junto com a agricultura regenerativa. Obrigada. Muito bom, muito bom, muito bom. Isso aí, né, Peterson? Queria te fazer duas perguntas. Primeiro, assim, né, como humanidade, né, a que ponto chegamos, né, como chegamos até aqui, né, assim, socialmente falando, como sociedade, como humanidade. Você contasse também um pouco sobre os desafios que você encontrou, um pouco sobre a sua trajetória e desafios, né, que todos que quiserem seguir esse caminho também vão enfrentar, né, para que a gente possa também estar motivando e atraindo mais pessoas para esse nosso ecossistema, né, assim como o micélio, que mesmo sem ter sistema nervoso, cada um faz exatamente aquilo que precisa ser feito, né? Então, assim... Perfeito. A humanidade, né? Se a gente pensar como era, né? Um dia, uma família produzindo alimento em volta de casa, né? Pouca extração, uma coisa que... rotação de culturas, tudo que a gente está falando acontecendo de uma maneira natural, né? Mas as famílias se juntaram, viraram vilarejos, viraram cidades, viraram mega cidades, né? A gente está aqui em São Paulo, e a gente tem quase 12 milhões de habitantes. A gente precisa produzir alimento fora para trazer para a cidade, né? Então a humanidade se organizou em grandes cidades e teve que organizar o campo em grandes campos de produção de alimento para abastecer as cidades, né? Para abastecer as novas profissões que apareceram, que não produziam o próprio alimento, né?
Então, eu acho que essa consciência é uma coisa muito importante, assim, para a gente, enquanto existência mesmo, para sair desse lugar, né, de segregação, que é uma ilusão, né? Existe essa ponte de produção de alimento, né? Não tem coisa mais sagrada do que isso. E se a gente pensar em São Paulo, a gente tem 2 milhões de habitantes ocupando 152 mil hectares, e esses 152 mil hectares não produzem, né? Então a gente precisa de outros 550 mil hectares para produzir alimento para a gente que está morando aqui em São Paulo, né? Então a gente tem uma interdependência importante, e eu acho que a gente trazer isso para a consciência enquanto humanidade já seria uma desobstrução grande do fluxo de energia, né? Para a gente ir para um lugar melhor. A gente passou por esse lugar, aí a gente veio, pensando em humanidade, a gente veio a Segunda Guerra, né? Armas químicas, aí Revolução Industrial, aí defensivos químicos, a Revolução Verde, né? Precisava produzir alimento porque a humanidade estava crescendo demais. Então precisava produzir alimento. Com máquina de guerra. Exato, com defensivos biológicos, né? Defensivos químicos, perdão, vindo das armas químicas. Então saiu a Revolução Verde, que foi importante, que nos trouxe até aqui, né? Matou a fome de muita gente. Mas isso que nós estamos fazendo, que nós estamos falando aqui, é um resgate de coisas que se perderam na linha do tempo, né? A gente ficou cuidando de produzir sementes resistentes a qualquer ambiente. E o que a gente está fazendo aqui é produzir um ambiente capaz de receber qualquer semente. É um retorno para esse ciclo da natureza e para essa percepção do ciclo como um todo, né? Como a gente pode não respeitar o ciclo da vida, né? Que é o que nos sustenta, né? Como que a gente acha que a gente está fora disso, né? Essa é uma coisa muito louca. Assim, de desafio, eu acho que o principal desafio que a gente tem, o primeiro, é com a gente, né? A gente mudar a nossa mindset, a nossa percepção, porque a gente aprendeu desse jeito, né? A gente debate com muita frequência com agrônomos e tal, que aprenderam as coisas importantes, verdades na escola. Mas às vezes eu digo assim, mas aqui isso você não sabe, você está falando de cloreto de potássio, quando você fala do potássio que está no esterco, do que está no pó de rocha, é um outro ciclo que funciona de outro jeito. E de uma reeducação, né? Exato, e eu acho que numa mão... E uma desengenharia do engenheiro, né? Perfeito, mas numa mão é essa alta tecnologia, é a gente abrindo o celular aqui, ver as máquinas andando lá no Mato Grosso, ver o clima, ver a rotação do motor, quem está pilotando, ver se o vento está muito grande para aplicar com o pulverizador daqui, em qualquer lugar. E na outra mão é o resgate de conhecimentos essenciais mesmo, né? Da biodinâmica, do Ernest, da Ana Primavera, né? Tem tantas coisas importantes escritas e a gente usa isso como referência. Assim, a real a gente percebeu a natureza é a nossa guia e a floresta, a natureza é a nossa guia e a floresta é a referência, sabe? A gente entra na floresta para ver as coisas acontecendo e busca replicar no campo. A gente tenta as camadas do Ernest da floresta, a gente tenta horizontalizar na linha do tempo, né? Através de uma cultura depois da outra, produzindo sempre alimento para os micro-organismos que estão ali, né? Se a gente entrar nisso aqui, nós vamos... Nós do Instituto Nova Era estamos começando um programa chamado Floresta Escola, né? Porque a floresta é a nossa escola, né? É a nossa sala de aula. Com certeza. Aproveitar o gancho. Mas eu posso fazer sobre... Pois não. O que o tá trazendo, que eu acho uma pergunta excelente, e pensar um pouco... Eu tenho estudado um pouco essa coisa que eu trouxe, né, da Amazônia, e me surpreendeu, assim, que hoje realmente é muito aceito na academia que a grande parte da floresta amazônica foi cultivada pelo ser humano, né? Isso é uma história super antiga, né? Uma história de 10 mil anos atrás, bem antes de chegar de meus parentes portugueses aqui, né? E parece que quando chegou os primeiros europeus aqui, se vivia mais de 20 milhões de pessoas na Amazônia, né? Então é surpreendente isso, né? Que viviam com uma sociedade super sofisticada, né? E que plantaram aquela maravilhosa maior floresta do mundo, né? Então isso, eu só estou trazendo isso porque, falando de humanidade, isso me dá muita esperança na humanidade. Se a humanidade realmente dá para viver nesse planeta de um jeito harmônico e sem destruí-lo, né? E é isso, né? Trazendo a nossa nova tecnologia humana, né? Adaptando aos sistemas de cultivo de hoje, né?
para realmente ter uma agricultura que sequestre carbono em vez de emitir, que regenere vida do solo, que regenere vida em vez de destruir vida, né? Isso me deixa muito esperançoso. É muito bom isso aí. E nada em detrimento do resultado, né? Mas nunca o resultado a qualquer custo. Total. Pois é. Pegando o gancho aqui, tem uma pergunta da plateia que eu achei legal para fazer para o Pelerson, da Raquel Vaz Ribeiro, da MVR Agro. Ela pergunta: quais os principais desafios para migrar da agricultura tradicional para a regenerativa em uma lavoura de médio porte? Que eu acho que é, né, isso. Eu acho que tem, o principal acho que é cultural, né, próprio da pessoa, assim, a gente precisa experimentar, testar, medir, e não existe um modelo pronto, né, eu acho que assim, existem boas práticas. Então, quando a gente fala de integração lavoura-pecuária, de plantio direto, quando a gente fala de remineralizadores, quando a gente fala de repovoamento, né, de sopa de floresta, que é condicionador de solo, que a gente batizou desse jeito, né, de defensivos biológicos, todas essas são boas práticas para você começar em alguma delas, no que tiver ao seu alcance, né? E todas juntas têm uma força muito maior do que cada uma sozinha, né? Então é um fluxo que vai só melhorando. E a outra o principal desafio é o nosso principal ativo também, que são as pessoas, né? A gente precisa que o time venha junto, assim, e precisa, né, expandir a consciência aí para... Boa. Aí, falando em pessoas, eu quero corrigir, porque na verdade quem fez a pergunta foi o Rafael, e também foi para a professora Virgínia, que eu acho que também pode falar um pouco, assim, cientificamente falando, academicamente falando, como que a gente pode estar apoiando essa transição, né? Eu acho que os desafios técnicos, né? O principal desafio, um dos principais desafios técnicos hoje na questão dos pesticidas, por exemplo, são os herbicidas. Porque, de novo, a gente consegue tirar com mais facilidade alguns produtos, mas alguns a gente ainda não tem substituição, né? Se a gente não entra com um sistema mais variado de plantas, fica muito difícil de você tirar herbicida, por exemplo, né? Então, acho que esse é um grande desafio que a gente tem da parte técnica. O desafio da monocultura, né? O desafio da monocultura. Eu não vejo muito como que a gente tira herbicida do sistema trabalhando num sistema de monocultivo, né? É meio complicado de fazer isso. Então, isso é um grande desafio técnico que a gente tem. Um outro grande desafio que eu acho que a gente tem é a cabeça, né? Eu costumo brincar que o maior desafio que eu enfrento no campo não é técnico. Ele A teimosia. é teimosia, a cabeça das pessoas. Então, o que eu sugiro para quem vai começar é assim, gente, começa testando numa área pequena. Começa pelo menos fazendo um milho com braquiária no meio. E aí você vai avançando nas práticas, e aí você vai ficando cada vez melhor naquilo, e aí daqui a pouco você já quer colocar na área inteira. Porque quando você começa a fazer práticas mais avançadas, logo no começo do processo da transição, você vai encontrar desafios que você nunca teve. E isso pode te frustrar muito, né? Isso pode até fazer você desistir daquele processo. A equipe precisa ser treinada junto, porque eu concordo com o Pelerson, é muito difícil, né? Às vezes a gente vai atender um produtor e ele quer essa transição, ele quer, mas a equipe dele não quer. Por quê? Porque tem mais trabalho, porque é outro... Não é nem que tem mais trabalho, é outra mentalidade, é outra forma de enxergar. E é difícil de fazer isso. Então, precisa passar por muito treinamento, né? Eu acho que esse é um outro ponto. Assim, um outro ponto técnico, assim, vamos pensar de novo nos pesticidas. Para mim, a primeira coisa que tem que sair é fungicida. É o primeiro que tem que sair, porque ele causa um desequilíbrio muito grande em termos de biologia de solo, né? Então, ele é o primeiro que a gente precisa mudar para o bio, para a parte do bio. Aí, depois a gente vem com inseticida, nematicida, né? E, por último, os herbicidas tentando entrar com mais cultura de cobertura para conseguir suprimir essas plantas infestantes. Boa. E complementando, né? Tá aí o exemplo do Pelerson, né? Da Fazenda Rocador. A importância da rotação, do ciclo, dos processos, né? Da gente ter processo. Eu tô vendo a Cláudia aí observando a gente. Ouvindo, né, Cláudia? Eu queria te fazer uma pergunta. Como que a indústria está acompanhando, vendo, né? Como que ela está vendo todo esse movimento e como que ela está enxergando esse momento? Obrigada pela pergunta. Eu vou fazer um gancho aqui, né, em 3 falas que vocês comentaram, né? Virgínia falando da pesquisa, né, o quanto a indústria investe em pesquisa de novas moléculas, só que isso leva um tempo.
E é um tempo longo, né? A gente tem em média aí de um descobrimento de uma molécula nova até o registro oficial e o lançamento, e todos esses são 10 anos. Então tem muita coisa em andamento, de vários produtos, tanto químicos quanto biológicos, né? A gente tem visto aí o crescimento grande dos biológicos, aí as nossas empresas associadas trazendo aí todas essas novidades. Mas isso assim, a gente ainda leva um tempo para trazer isso para o mercado. Pedro, você falou do plantio direto, né? O plantio direto completou 40 anos esse ano. E o plantio direto, né? Ele vem justamente, né? Até para conter um pouco do que você falou, Virgínia, né? Assim, do herbicida, o problema que a gente tinha na lavoura. E hoje a gente tem aqui estimado que quase 40% da produção agrícola usa plantio direto, né? Principalmente, né, nas principais produções, que são soja e milho. Então, assim, 40 anos que a gente já vem falando disso, né? E um pouco que você falou sobre treinamentos, né? O quanto é investido em treinamento. Acho que assim, não dá assim, para a gente fazer ideia, né, de quanto a indústria investe em treinamentos. A gente recentemente lançou parceria com o CropLife, uma determinação do Ministério da Agricultura, parceria com o MAPA, um treinamento que chama Aplicador Legal. Esse treinamento ele está disponível nas nossas plataformas. Um treinamento a gente fez uma modalidade online para que fique fácil, de fácil acesso, porque a gente sabe da dificuldade da conectividade, de chegar a essa informação. Como é difícil chegar a informação correta no campo. E é um treinamento de 12 módulos, onde ele vai falar de água, de solo, de biodiversidade. Então, a gente tem divulgado isso assim, né, em grande escala, para que justamente, né, a gente contemple o que foi falado aqui, que ele seja treinado, que ele entenda o uso correto e seguro, tanto de defensivos químicos como de biológicos, a manutenção de água, né, a manutenção do solo, aí é principalmente também da biodiversidade, que é uma área que, em especial, né, eu tenho um carinho muito grande pela manutenção da biodiversidade. Então, todo esse conjunto de ações, a gente tem trabalhado em conjunto aí com todas as associadas. Obrigado, Cláudio. Obrigado. E a gente, enfim, né? Estamos aqui no Global Agribusiness Festival, né? Eu até brinquei com o Pedro, que a gente tinha muita coisa para conversar, né? A gente tem muito trabalho a fazer, né? A gente que está interessado de fato e comprometido e que tem a possibilidade de estar, de fato, atuando, né? Porque você vê, muito, né? A gente tem que educação, trabalho de longo prazo, né? Planejamento, estratégia. No meu ano passado eu vim aqui e contei a história do fungo e da alga, de como surgiu as plantas, né? Eu contei uma história que me veio assim na mente na hora, conversando com o Leontino, que a alga veio surfando, né? E ela caiu na pedra e encontrou um engenheiro químico, né? Que é o fungo. E eles se uniram. Um foi fazer a fotossíntese. Eu faço fotossíntese, eu consigo, né, pegar a energia do sol, porque a gente sabe que o sol produz em 1 segundo a energia que a gente precisa pro ano inteiro, né? O problema é como a gente captar, né? Como catalisar isso, né? E é a história da fotossíntese. E o fungo, engenheiro químico, que biodisponibiliza, que faz com que, né, ocorra isso. Então, é um convite para nós. Eu até brinquei, vamos aproveitar o GAF, um painel, e fazer uma reunião, né, de negócios, porque é um festival e é um fórum também para a gente estar se unindo. Porque esse é um dos princípios da natureza, né, Vinícius? E eu acho que o que eu estou escutando aqui, né, é a gente voltar a trabalhar junto com a natureza, né? Que é o princípio da cooperação. Você falou fungos e bactérias trabalhando junto, né? É o princípio da natureza. A natureza trabalha em cooperação, né? Numa floresta, a biodiversidade está trabalhando em cooperação. No solo também, fungos, bactérias, trabalhando em cooperação, né? Quando o ser humano vai lá e acaba passando um produto químico que acaba matando uma parte dessa vida, né? Perde fator gratuito da natureza, né? E não consegue trabalhar em cooperação, né? Mas eu acho que é um grande aprendizado para a gente também trabalhar em cooperação, os humanos, em prol de vida, né? É o que eu brinco com o Ernest, né? O Ernest, ele é muito bom para mexer com planta, ele entende todos os reinos, mas o reinado humano, ele tá inacabado, né? Parece que ainda falta para o ser humano evoluir, né? Por isso que eu falo, não é nem regenerativa, a gente tem que fazer uma agricultura generativa, né? De gerar, não de, né, nada contra, mas a favor, né? Do progresso, assim, né? Da evolução. Perfeito. Eu acho que a gente tá falando de treinamento, de pessoas aqui, né? Eu acho que, assim, mais do que treinamento é claro que ele é importante, mas, assim, hoje eu acho que a gente tem uma oportunidade para falar de coisas e melhorias por conta da questão do aquecimento global e tudo que tá, assim, a água tá subindo, né? Literalmente, né? E
tem jeito, né? A gente está vendo que tem jeito. A gente precisa... quando você pega um gancho com as pessoas no sentido de propósito e tal, cara, que você vê que está trabalhando num lugar que está produzindo comida para todo mundo, que é uma missão, né, nobre, e ainda fazendo bem para o planeta, todo mundo entra nessa pegada e a coisa vai ficando cada vez mais positiva, sabe? Mais, e isso é muito bom. Boa, Pérez, boa, Pérez. Vamos ver se a gente faz uma integração, né? Indústria, produtores rurais, né? E governo, para a gente poder, de certa forma, ter algum tipo de representação, né? De representatividade. A turma que está nos escutando também, cada um no seu lugar, né? Acho que independente de onde esteja, mesmo num apartamento, a gente pode estar contribuindo, né? Com consumo consciente, questão assim também de prática, que é o ser regenerativo, né? A gente não faz regeneração só no solo, mas é o caminho de dentro, né? Você pensa assim também, Pérez? Eu penso, Pedro, perdão, Vinícius, eu acho que tem um ponto assim importante, sabe? Pra gente cuidar, que é da gente, dos parâmetros, sabe? Dos indicadores para medir essas práticas também, sabe? Precisa acontecer uma tropicalização de alguns parâmetros, assim, que são óbvios, a gente mede todo ano, né? Então, por exemplo, GHG Protocol, que é o que eu mostrei aqui, cara, a gente está bem mais à frente do que isso, porque, assim, ele tem limitações que eu não concordo, gente, assim, para falar de um nada, ele mede 30 centímetros de profundidade, né? Para medir o carbono que tem no solo, 30 centímetros de profundidade. E a FAO fala que é porque 90% do carbono tá em 30 centímetros. A gente mediu... 1,5 metro. A gente mediu 2. A gente mediu 2,10 esse ano e medimos com a Universidade do Kansas, Chuck Rice, pesquisadorzão, Nobel de Solos e tal, super legal. 53% está abaixo. Então a gente está medindo menos da metade. Então aquele 231 que nós vimos lá é o dobro, entendeu? Com certeza. Assim, porque... É o que a Cláudia falou. De solo, né? E isso é um grande erro, né? Erro mesmo, né? Assim, não é que a gente está defendendo o setor, alguma coisa assim. Não, precisa medir certo. Sabe, a gente colocar do lado o setor de produção de alimentos, do lado do setor de petróleo, junto com todas as indústrias. Assim, cara, tá faltando uma perna nessa medição, né? Assim, nossas emissões estão lá, existem, ótimo. Agora, assim, e as nossas fixação e o alimento em si, o carbono efêmero, se ninguém fixasse, já tinha explodido, né? Eu acho que o setor tem que ter incentivo do poder público, né? Porque, realmente, esse é o grande potencial do Brasil, né? O potencial do Brasil de ser realmente um protagonista em climate-based solutions, né? Em soluções de natureza para o clima, né? A gente é o grande lugar para fazer isso, né? Com uma agricultura sofisticada, com exemplos e atividades agrícolas muito sofisticadas, como no Brasil tem, né? Realmente a gente podia ser protagonista nessa agenda do clima e, infelizmente, a gente está ficando para trás com algumas atitudes, tipo explorar petróleo na Amazônia, que tá ficando para trás das políticas públicas, né? De sistema, né? A gente brinca que a fotossíntese como fonte de energia, né? Meu avô fez um artigo com o professor Navarro na década de 70. Eu brinco que essa conversa aí, eu tenho 35 anos e já estou vivendo 50 anos a transição energética. Acho que desde, né, que é uma coisa bem antiga. Essa coisa que a Cláudia falou, né? A informação é difícil de chegar em qualquer lugar, né, corretamente, né? Coisa que o fungo não tem esse problema. Então, assim, é como colocar o homem no lugar dele, né? Não como protagonista, como a gente tem que ter a consciência de que a gente não é mais inteligente que uma árvore, nem do que um fungo, nem do que um mineral, e nem mais importante, né? E nem mais importante. Então, acho que essa coisa de mudança de paradigma que a Virginia falou. Diz o professor Neres, não é que a gente é o inteligente do sistema, a gente faz parte de um sistema inteligente, né? A gente se conscientizar disso e ser um pouco humilde de entender que a gente faz parte de um sistema inteligente, né? Não é que a gente é o grande inteligente do sistema. Assumir o nosso verdadeiro nome, que não é Homo sapiens sapiens. Hoje a gente está agindo como Homo ignorantus destructor, né? E a gente precisa agora passar do Homo ignorantus destructor através do conhecimento, através de muita calma, tranquilidade, né? E amor mesmo, e humanidade que a gente precisa despertar, né, Pérez? Fala aí, tu. Olha,
Mas beleza, tem a poesia toda e é tudo verdade, eu concordo. Mas se a gente precisava de métrica, sabe? Assim, para a gente poder comparar como se produz no Mato Grosso, com São Paulo, com na China, com nos Estados Unidos, sabe? No mínimo, pegada, ciclo de vida dos produtos, assim, para ter um lado a lado, para o consumidor poder olhar, assim, sabe? Como a gente tem eficiência energética na geladeira, a gente tem eficiência climática no alimento, sabe? A tarja ali, e a gente poder escolher se vai comer um boi de... A proof of work, né? A prova do trabalho, né? E poder escolher para poder conectar também, pô, quem vai conseguir mudar é o consumidor também, assim, a gente já está fazendo um monte de coisa certa, mas assim, conseguir esses parâmetros... E ter parâmetros que todo mundo adota o mesmo, né? Porque senão fica cada um com uma certificação diferente, né, de agricultura regenerativa, isso é muito ruim, né? Deveria ter parâmetros únicos, né? Que meçam todo mundo para estar todo mundo jogando o mesmo jogo, né? Perfeito. Boas práticas sendo financiadas também, né? 15 dias atrás eu fui numa conversa, uma verba, né, significativa que está sendo disponibilizada para isso, com taxas menores, assim. Eles dizem assim, cara, a gente está buscando formas, né, de identificar para pastos degradados, né, um recurso grande que está vindo para isso. Aí eu conversei com eles, eu falei assim, cara, mas a gente, assim, se a gente minimamente disponibilizar um recurso para o pó de rocha, para o defensivo biológico, para essas práticas que são positivas, uma taxa mais baixa, ninguém quer, né? O incentivo. O incentivo já direciona para um caminho que é o de transição, né? Como foi a pergunta, né, de um médio, de todo mundo assim, pô, eu vou usar o defensivo químico ou eu vou usar o biológico? O biológico eu tenho um financiamento melhor. Eu falo assim, cara, eu vou experimentar, né? Aí experimenta um pouquinho, igual a Virginia falou, e quando vê, tá nesse caminho, né? E a gente tem algumas linhas de crédito, a gente tem alguns projetos, a gente tem alguns meios, mas também falta muita capacidade nossa mesmo de ir atrás, de se organizar, de ir atrás dos editais. A gente tem edital do FINEP, tem edital de pesquisa, né? Tive até um toque aqui da produção, parece que a gente vai ter mais 1 hora de painel para ir discutindo mais coisas, porque é muito importante aqui a nossa conversa, tá muito legal o nosso papo. Mas, professora, não é possível a gente construir uma escola, uma universidade? Eu falo, universidade é pouco para nós, tem que ser uma pluriversidade, né? Mas para a gente poder tratar todos os fatores da equação, porque parece que tem uma conta matemática que não fecha, né? Eu tinha um tio biólogo que falava isso para mim, 1 mais 1 não é 2, essas charadas, né, de biólogo, porque de fato, né, quando você junta 1 mais 1, é 3, né? Porque já a união de 2 ela é muito. E pode ser até mais, né? Porque a gente não tem esse cálculo, né? Essa união das disciplinas. Então. É a mágica que a natureza faz. Eu não sei o que vocês pensam sobre isso, né? Como que a gente possa. Né? Você fala de tropicalização, né? Pelo, se a gente tem a tecnologia Waldorf, algumas metodologias de ensino, mas que traz um nome alemão, traz até os compostos, até são desenvolvidos no parâmetro do hemisfério norte, né, de um outro local, e é o que a professora traz muito para a gente, a customização, né? Eu acho que a gente tem o trópico no Brasil, mas também tem os pampas, a gente tem muita terra, muita variabilidade de solo, né? Então, como customizar e fazer um trabalho assim mais efetivo, né, mais eficiente, digamos assim, né? É verdade. Aí você pensa, se a gente não quiser convencer as pessoas sobre o carbono e tal, a gente podia minimamente, né, falar assim, quanto emitiu para produzir 1 quilo, né? Só para ter um lado a lado, assim, não dizendo, então, né, tipo, tá produzindo e fixando. Não, mas só para ter um lado a lado de prateleira, para ser uma régua, né, para a gente olhar todos os produtos assim, né, do mundo todo. E olhar o mundo como um fazendão. Onde é melhor para produzir tal coisa? Então é lá, então... Perfeito, que é a história da Amazônia, né? Para uma carne tua com uma carne feita em Keifor lá nos Estados Unidos, né? Olha a pegada de carbono disso, né? Ou na Europa, né? A gente está chegando ao fim, pessoal. Nosso painel, eu gostaria de continuar, mas é uma pena. A gente tem mais 1 hora, cumprir. Então. A gente vai ter mais 1 hora agora assistindo o show. Parece que o pessoal está querendo que a gente saia fora logo, porque vai ter o festival, não é só painel, também tem a parte da celebração. Por mais que a gente esteja tão comprometido que a gente nem pensa nisso, né, Pérez? Mas faz parte do show, faz parte do festival. Então, obrigado, Cláudia, obrigado, Pérez, obrigado, Pedro, obrigado, Virgínia, obrigado, Gaf, quem nos ouviu, o pessoal da produção. Muito obrigado, até o próximo, se Deus quiser. Yeah. Viva a agricultura! O orgulho de ser brasileiro está em quadra. Vamos juntos fazer história. Ponto a ponto.
XP, investidora oficial do João Fonseca. AgriConnection. Ative a rede que vai transformar o agro.